Ok, tudo bem com você? Nós estamos aqui hoje na nossa última aula da série Família. O nosso tema hoje é Família Ideal. Quando a gente fala de família ideal, a gente usa um termo até, digamos assim, interessante, que é o ideal, mas entre o ideal e o real existe uma distância, né? Eu começo essa aula falando de uma fábula interessante, que é a fábula do sapo, da cobra e da coruja. Certa vez num pântano, o sapo dirigiu-se à coruja para dizer a ela que estava muito complicada a vida, porque eles eram presos muito fácil e as serpentes sempre o atacavam, estava exterminando os sapos do pântano. A coruja disse para ele: a solução para vocês é que vocês voem, assim as cobras não conseguirão atacar vocês. Assim o sapo pensou: quando a serpente atacar, nós vamos voar. Beleza, resolvido o problema. Ocorre que, ao primeiro ataque da serpente, os sapos pularam daqui e dali, não conseguiram voar e foram pegos pela serpente. Novamente ele se dirige à coruja, citando a situação, que não resolveu, que eles não conseguiam voar. A coruja simplesmente disse para ele: eu te dei a solução. Né? Então, entre o ideal e o real existe um vazio, né? Quando nós falamos de família ideal, a Bíblia traz um padrão de família. Nós vamos trabalhar no livro de Provérbios, que é um livro muito interessante. Vale a pena, todo mundo tem que ler Provérbios constantemente, para retomar princípios, conceitos. Em todos os sentidos, Provérbios nos ensina sobre a vida, especialmente sobre família, e todos os tipos de relação. Como são muitos os textos, eu não vou ler todos os textos, porque o nosso tempo é limitado, né, para essa aula, para não ficar muito desgastante. Então você assume o compromisso, você que está assistindo, de ler o livro de Provérbios, estudar o livro de Provérbios e fazer isso constantemente. Muito interessante a sabedoria de Salomão aí expressa. Provérbios 14, versículo 26 diz assim: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para seus filhos. A tônica de Provérbios, na verdade, ele fala de várias facetas do casamento, de como deve ser a esposa, de como deve ser o pai, como deve ser o filho. Então, os papéis de cada um do casamento para que a família seja uma família ideal. Só que a relação de pai e filho ela é mais presente. Ela chega a citar filho meu 20 vezes, né? O livro de Provérbios traz a citação filho meu 20 vezes, são 20 citações. Então, um destaque especial para essa relação de pai e filho, né? Esse texto, esse versículo que eu li, no temor do Senhor tem homem forte amparo, isso é refúgio para os seus filhos. Na lição passada, nós estamos no Salmo 128, sobre a bênção do lar. Nós falamos sobre a questão do temor do Senhor como sendo a base de uma família bem estruturada, uma base para que a família seja abençoada. Porque o temor do Senhor traz várias consequências. Aquele que teme o Senhor tem atitudes diferenciadas, porque o temor do Senhor é o que dirige a vida. Então, o temor do Senhor traz amparo ao homem. O temor do Senhor é uma segurança ao homem e abrigo e refúgio para os seus filhos. Então, os filhos de pais que têm temor do Senhor têm, digamos assim, uma proteção, um telhado seguro, uma proteção contra situações adversas e difíceis. Já ouvi citações, e isso é um fato que a prática mostra, que pais, especialmente, que perdem esse temor, que caem numa situação de pecado no casamento, especialmente na questão de adultério, ele tira o telhado da sua casa e os filhos ficam descobertos e trazem consequências enormes. Salomão é filho de Davi. E na história de Davi nós sabemos do episódio de adultério na vida de Davi, que trouxe grandes consequências. O salário do pecado é a morte. Então toda
Todas as vezes que o ser humano foge do princípio da palavra de Deus, ele incorre no pecado e o pecado traz suas consequências, né? Então, o temor do Senhor traz amparo ao pai, à mãe, e é o refúgio dos filhos, é a segurança dos filhos. Quando nós falamos de família ideal, nós estamos falando, se eu pensar em família ideal como aquela constituída de pai, mãe e filhos, os dados do PNAD, que é o Programa Nacional de Amostra por Domicílio, de 2015, nos mostra que apenas 42% das famílias brasileiras seguem esse modelo tradicional. Então, eu estou falando de família ideal, digamos, desse padrão pai, mãe e filhos, né? Se assim a gente pensar, ela é apenas 42% das famílias brasileiras. Então, casais que permanecem juntos por mais de 15 anos estão virando uma raça em extinção. E isso tem aumentado, né? Nós falamos na aula passada que a pandemia vai aumentar ainda mais pela situação de isolamento social. As famílias estão muito juntas e os atritos aumentam e divórcios na mesma linha, né? Entre 2000 e 2010, o número de divórcios no Brasil praticamente dobrou quando comparada à década anterior, de 1990 até 2000. Então, desses 42% de famílias tradicionais, sobram 58%, que são constituídos de mães solteiras que criam seus filhos, né, sozinhas, de pais divorciados que se casam novamente formando uma nova família, levando os filhos de ambos os lados. Temos os pais homoafetivos e temos aqueles que são frutos de inseminação artificial. Tem aqueles filhos que são criados com avós. Então tem vários modelos de famílias constituídos. Quando eu falo de família tradicional, nós estamos dizendo que família tradicional é uma garantia de família ideal. Existem famílias em outros modelos que têm melhor característica de família e assemelha muito mais ideal segundo a Bíblia do que famílias desse modelo tradicional que às vezes são desajustadas e mantêm a instituição casamento como uma fachada, né? Sacrificam tudo em detrimento de manter a instituição casamento. Nós não podemos, como igreja, discriminar nenhuma forma de modelo familiar, porque Jesus não fez isso. Inclusive na genealogia de Jesus traz Raabe a meretriz, que era uma prostituta, e a genealogia de Jesus não esconde essa parte da história. Jesus não discrimina, né? Embora eu trabalhe com o modelo ideal, a igreja trabalha no ideal, mas não cabe a nós discriminar nenhuma forma de família, daqueles que se ajuntam com o fim comum de construir uma história, né? De viver o amor, o respeito mútuo e tudo aquilo que nós vamos ver no decorrer desse estudo. O livro de Provérbios nos traz várias orientações sobre finanças, sobre trabalho, sobre sexualidade, sobre casamento, liderança, família e comunicação, especialmente detalhes, não apenas em Provérbios, mas em outros textos bíblicos, detalhes de papéis a serem assumidos dentro do casamento que tornam a família uma família ideal. Então, o que Provérbios vai trazer para nós como uma família ideal? Nós vamos trabalhar qual que é o papel dos pais, que são também maridos na relação, o papel das mães, que também são esposas, o respeito à instituição casamento, o papel dos filhos e avós, que avós, inclusive a gente falou na aula passada, mas a gente vai retomar um pouco aqui novamente. Então, o papel do marido no casamento, primeiro que nós já falamos ao iniciar essa aula, é o temor a Deus. O temor a Deus leva a várias situações, a várias atitudes diferenciadas. Quem teme a Deus toma como base da sua vida a palavra de Deus, a obediência, busca direcionamento para suas atitudes, busca a vontade de Deus nas suas decisões, busca os valores do reino de Deus, busca o amor como
como base do relacionamento. Enfim, o temor ao Senhor implica em várias consequências e várias decisões que diferenciam esse homem daquele que não teme ao Senhor. Temor ao Senhor é o principal ponto, o principal papel do marido. O marido tem que ser temente a Deus. O marido, que é ao mesmo tempo pai, tem que ser temente a Deus. Lembrando que o versículo fala que o pai temente a Deus é refúgio para os seus filhos. Ele estabelece um telhado que dá segurança aos filhos que estão nessa família. O marido ideal, digamos assim, é aquele que é comprometido com a sua esposa e valoriza, né? Nós vivemos a cultura de misoginia, né? A misoginia é aquela situação do homem, aquele costume do homem falar mal de mulher, né? Fazer referências à mulher negativamente. Isso é a misoginia, né? E é muito comum você encontrar homens, quando se reúnem, fazer referências negativas à mulher, mesmo que seja por brincadeira, né? Em piadas, enfim. O marido ideal é aquele que tem um compromisso com a sua esposa e a valoriza como parte sua. O mistério de ser os dois uma só carne nos leva a esse tratamento de valorização à esposa, porque quando eu valorizo a minha esposa, eu estou me valorizando. O marido ideal é aquele que treina os filhos sabiamente. Treinar aqui leva uma ideia de trabalhar, uma ideia de domar, de lidar com animais, né? Mas treinar aqui é no sentido de ensinar. Ensina a criança o caminho que deve andar e quando for grande, ela não se desviará dele. Eu sempre lembro de uma ilustração do professor de psicanálise, que ele fala que a criança, o ser humano pode ser comparado a um riacho, né? Que ele tem o seu trajeto. Vem uma correnteza, uma enchente, ele transborda, atalha as curvas, derruba a árvore e sai do seu leito. Mas na escassez, quando cessam as chuvas, ele volta para aquele trajeto curvo dele, trajeto original. Assim é o filho que é educado nos princípios do Senhor. Pode até por vezes se expressar de outras formas, em outros grupos, momentos que você pensa que não está conseguindo educar o seu filho sabiamente, você até começa a desanimar, mas tenha certeza de que no fundo, o seu exemplo é que vai contar, o seu exemplo é que ele vai recorrer nos momentos de dificuldade. Quando seu filho for um homem casado e tiver dificuldades no casamento, as atitudes dele com certeza serão as atitudes que você tem no seu casamento, que você teve no seu casamento, os princípios que você ensinou, os princípios de congregar, de ir à igreja, de ser servo de Deus, de usar de justiça, de ser honesto, de ser solidário. É isso que o seu filho está vendo em você. E não basta apenas ensinar, porque o melhor ensino é o exemplo. Mas não é só exemplo, tem que ensinar o seu filho a ter disciplina, né? Essa pandemia, esse momento de isolamento está sendo muito interessante. Os casais têm mais tempo. Ninguém tem desculpas agora por não fazer o culto doméstico, não fazer as meditações, reflexões, né? Ouvir as pastorais, né? Fazer o seu culto doméstico, conversar, resolver problemas, né? O pai ideal, segundo Provérbios, é aquele que disciplina os seus filhos. Todas as referências que eu estou falando estão no livro de Provérbios, em vários versículos, né, espalhados pelo livro todo, que não dá tempo da gente ler aqui. Ele disciplina os seus filhos, né? Tem a famosa lei atualmente, a lei da palmada, que deixa os pais meio constrangidos e com medo de educar seus filhos. A lei da palmada vem para evitar excessos, não significa que você não tem que educar seu filho. E a palmada é necessária nos momentos que são necessários, né? Desculpa aqui o pleonasmo aqui, mas há momentos que eu tenho que usar a vara, né? A Bíblia fala da vara, eu tenho que educar com a vara, não basta apenas conversar. A violência é condenada e a lei condena a violência, né? Mas a disciplina, nós temos que ter disciplina, disciplinar os nossos filhos. E cada dia mais a disciplina vai se tornar difícil, porque os meninos hoje até estão sabendo das leis, né? Eles conhecem, né?
E vizinhos, se você, dependendo da sua atitude com o seu filho, tá facinho do vizinho ligar para a polícia, né? Você ser envolvido aí no descumprimento legal. Mas isso não impede, nós temos o compromisso de disciplinar os nossos filhos, de corrigi-los no momento adequado. E os filhos pedem. Quando você vê seu filho insistindo, você fala, ele insiste continuamente. Enquanto você não dá uma correção mais dura, ele não acorda. Opa, peraí, é o freio, né? E não é só a vara que é disciplina. A disciplina é a correção, é a conversa, é o diálogo. Sem diálogo, vira apenas violência. O marido ideal é aquele que preocupa com a provisão da família, tem responsabilidade, ele tem prazer em ir ao mercado e fazer compras e trabalhar, em suprir as suas necessidades. E tem muitos momentos, eu tenho 3 filhos, momentos que a gente pensa, puxa vida, situação pesada, né? Mas certa vez o irmão falou para mim, muito interessante, também tem 3 filhos, falando da situação, que quando Deus dá filhos, Ele dá a provisão, Ele dá condições, não apenas para o meu trabalho, mas não vai deixar faltar nada, né? A provisão é só um detalhe, mas eu tenho que ter essa preocupação, e esse prazer em prover a minha casa de tudo aquilo que ela necessita. Eu trabalho para isso, eu vivo para isso, esse é o meu prazer, de trazer a provisão para a minha casa. É claro que tem tanta situação de gente que não está conseguindo fazer isso, mas é um desespero para o homem quando ele se vê nessa situação de não conseguir dar a provisão à casa, né? Muitos pais abandonam a família, nunca mais dão notícia, numa situação de desespero, de ver os filhos, né, sem a provisão necessária. Então, nós temos que ter nessa provisão gratidão por tudo aquilo que Deus dá. Cada vez que você vai ao mercado, que você recebe o seu salário, você tem que agradecer a Deus na alimentação, pelo dia, porque a gratidão abre as portas para a provisão. E o marido ideal é aquele que aprovisiona a sua casa com alegria. Então o marido ideal teme a Deus, comprometido com a esposa, valoriza a esposa, treina os filhos, orienta sabiamente, disciplina e preocupa com a provisão da casa. O marido é o esteio, a referência da casa, né? O marido tem que ser essa referência, né? Porque a Bíblia coloca nesse lugar como sacerdote do lar. A esposa, por sua vez, é aquela que está mais presente nas questões pequenas, né? Os filhos, quando tem uma questão mais delicada para falar, mais de intimidade, mais diálogo, ele sempre recorre à mãe, né? As mães, por sua vez, quando tem uma questão mais difícil de ser tratada, vou chamar seu pai, né? Então tem os papéis aí bem definidos, né? É claro que Provérbios é de uma época, de uma cultura assim mais para onde o homem trabalhava fora, trazia provisão para casa, né? A mulher ficava mais em casa. Hoje as questões mudaram todas e hoje a gente divide, né? Muita coisa, hoje praticamente tudo nós temos uma confluência de obrigações e responsabilidades, mas a mãe, por sua vez, tem essa característica de edificar a casa. Inclusive nós falamos na aula passada da importância das mães no educar os filhos na palavra de Deus, né? No estar ali junto, e às vezes a mãe é sempre aquela que puxa mais para a educação da casa. Ou nós precisamos de orar, precisamos reunir lá na minha casa, minha esposa sempre puxa para isso aí, né? Então isso é muito importante. A mãe cuida, vê mais os detalhes, né? E o mais interessante é que na história a gente vê um percentual enorme de mães que criam seus filhos sozinhos. Se nós compararmos isso com homens que criam filhos sozinhos, vão ficar com vergonha. O homem não consegue criar filhos sozinhos, a mãe consegue. Então o papel importante da mãe nessa situação, embora hoje as mães estão dividindo a responsabilidade, as mães estão saindo, conquistaram esses pais de sair para trabalhar, a necessidade, né? As mães estão saindo juntamente com os pais para trabalhar, mas sempre ela vai ter essa presença, esse lugar de referência. A esposa é a base do marido, né? Tem até uma frase famosa que fala assim: atrás de um grande homem tem sempre uma mulher, né? O pessoal brinca correndo, mas não é não. Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Às vezes ela não aparece muito, né? Mas pode saber que um homem bem-sucedido, um homem próspero, tem uma mulher como aquela parceira, aquela na qual ele confia, naquela que ele pode confiar, né? Que ele não tem medo de ser traído por ela, que ele não tem medo de que ela minta para ele. E a Bíblia fala que ela é a coroa do homem, né? A coroa é algo muito fantástico, é um troféu, né? Um símbolo. Então, a Provérbios traz a expressão coroa. Mulher coroa, não é porque é velha, não. É porque é coroa, né? Que coloca na cabeça e dá um status para o homem. Então, atrás de um grande homem sempre tem uma mulher
Mas isso eu não estou colocando a mulher como inferiorizada, né? Mas é porque ela é a grande parceira, aquela que o homem deve todo respeito e que é a metade do homem, né? Provérbios traz também algumas expressões, né, para falar de uma mulher que não é ideal. Então a mulher ideal também ela é agradável, né? Ela evita as brigas. A mulher sábia evita as confusões. Aliás, o casal evita, porque sábio evita, né? Quando um está alterado, o outro recolhe, né? Quando um fala alto, o outro baixa. Quando o outro está nervoso, o outro já sabe que tem que ficar na dele. Se os dois começarem no mesmo nível, sem problema. E a Bíblia fala que viver com uma mulher rixosa, em Provérbios, fala que é melhor viver numa terra deserta do que com uma mulher iracunda e rixosa, né? Uma mulher que fala demais, que provoca briga, que cria casa por qualquer coisa, não tem sabedoria. Provérbios fala que é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher iracunda e rixosa, né? É melhor morar no canto do eirado, num fundão, num fim de mundo, sozinho, do que junto com essa mulher, né? Ele faz referências à mulher, mas é claro que tem homens que são crianças, verdadeiras crianças, né? Que não assumem o seu lugar, que não assumem o seu papel, né? E com esse movimento de emancipação feminina, as mulheres, por sua vez, têm tomado o lugar do homem, né? E não podem. Quando um toma o lugar do outro na casa, enquanto um desses papéis falha, o casamento vai falhar, a família ideal vai falhar. A mãe ideal é aquela que é professora, ela sabe ensinar os seus filhos, ela ensina. A professora não é aquela que fez magistério, que vai para a sala de aula, que dedica a educar 100 alunos, 30 alunos, né? Mas professor é algo que todo mundo é. Professor é aquela mãe que sabe ensinar o filho detalhes, educar o filho, disciplinar, ensinar o filho a arrumar as coisas, arrumar seu quarto, guardar suas roupas, né? Ensina ele os caminhos, detalhes, conceitos, fala sobre assuntos que às vezes o pai não fala, né? A mãe fala, os dois têm que participar. Mas a mãe ideal, ela é sábia ao ensinar. E um outro valor que tem a mulher ideal, né? A mãe, esposa ideal, é a mulher trabalhadora. Provérbios 31, a partir do versículo 10, fala da mulher virtuosa, quem a achará? Ele vai caracterizando essa mulher, né? Ele vai caracterizando essa mulher e fala da questão do trabalho. Eu sou de uma geração interessante, eu lembro sempre da minha mãe e do meu pai, né? O pessoal mais antigo, da zona rural, quando tinha um casamento, eles queriam fazer uma referência positiva à moça, eles não falavam que a moça era bonita, não. O primeiro conceito, o primeiro adjetivo para a mulher é que ela trabalha, mulher trabalhadora, trabalhadeira, né? Trabalhadeira, que é a expressão. Então, a mulher trabalhadora, né? Que cuida da sua casa com esmero, com carinho. Aquela mulher que não cuida, desleixada, que não se preocupa com a sua casa, com seus filhos. A mulher tem que ser trabalhadora, tem que ser ativa, né? E tudo isso, esse papel da esposa está intimamente ligado ao papel do marido. Se o marido não desempenha o seu papel corretamente, a sua esposa não vai ser a esposa ideal. Se o marido não desempenhou o seu papel corretamente, ele afetou todas as funções da sua esposa. Se a esposa extrapola o seu papel, ela entra no espaço do marido e o marido não faz aquilo que tem que fazer. Aí nós vamos ter problemas na família. Sempre, sempre. Inclusive as decisões por divórcio partem, na sua grande maioria, das mulheres. Mais da metade, acho que 70% dos divórcios são provocados por uma decisão da mulher, né? E cabe ao marido tentar retomar isso aí, né? Se a coisa não é tão grave, dá para ser revertida, né? A Bíblia fala do divórcio uma situação grave. Ela não foi para ser vivida, não é para existir. Jesus fala do divórcio, ele fala assim, ó, o casamento foi para sempre, né? Até que a morte o separe. O divórcio vem pela dureza de coração. Então, na iminência de um divórcio proposto pela mulher, o homem tem que tomar a postura de reaver conceitos, buscar consertos, buscar pedir de perdão, mudar posturas, né? E tentar retomar. Eu falo isso porque eu já vi situações dessas. Talvez eu seja a última pessoa para estar dando essa aula aqui, porque se for pegar a família ideal, a minha não seria a família ideal nos padrões, né?
Mas graças a Deus eu consegui dar a volta por cima, né? E hoje eu tenho um novo casamento, né? E às vezes eu, ouvindo mensagens sobre casamento, pensei, meu Deus, eu estou muito longe, né? Porque na verdade eu vivo uma vida real. E me deixa muito constrangido quando eu vou num casamento em que o pastor diz assim, eu e minha mulher nunca brigamos. Eu sou meio nervoso, sangue. Eu sinceramente eu dou vontade de virar as costas e sair. O tamanho da hipocrisia, né? Porque para mim eu não consigo ver um casal que vive, tem 40 anos de casado, minha esposa nunca brigamos. Para mim é assim, muito difícil, né? Muito difícil, tá? É uma viajada assim para mim, desculpe, mas desculpa o desabafo, porque é a minha sensação, porque não pelo que eu vivo, pelas dificuldades que todo casal vive, as dificuldades que cada um enfrenta, né? E todo mundo tem seus momentos de dificuldade, né? Mas cabe a cada um executar o seu papel, o marido como marido e pai, a esposa como mãe e esposa, ocupar adequadamente os seus papéis na relação para que a família seja ideal. Então a mãe ideal, a mãe e a esposa ideal, ela edifica a sua casa, ela é a base do seu marido, o chão do marido, ela é agradável, ela evita, ela é sábia, evita as brigas e confusões, ela é professora, é sábia no ensinar os seus filhos e é trabalhadora, ativa, né? Proativa, né? Cuida de tudo, né? E lá em Provérbios fala também da mulher que sai para fazer compra, né? Negocia, tem visão empreendedora. A mulher não é só ficar dentro de casa, trabalhar dentro de casa, não, né? Ela tem visão empreendedora. Na minha casa, minha esposa que é empreendedora, tem a visão, né? Eu cuido das contas, mas ela que tem a visão empreendedora. A maioria das coisas que a gente tem, ela que tem a ideia e a coragem, né? E a gente vai junto e encara, né? Com fé e Deus honra. O casamento ideal, o casamento é a instituição, não é formada, o casamento é o espaço em que se constrói a família e o lar, né? Então, o casamento, o conjunto do casamento, que é composto por pai, mãe e filhos, ele tem um compromisso com a aliança matrimonial, né? Os dois, marido e mulher, têm um compromisso com a fidelidade, é uma aliança feita nos céus, né? Aliança que a gente tem que honrar, um símbolo que eu tenho que honrar, por mais que seja difícil, né? Mas eu tenho que honrar. A infidelidade conjugal, ela está presente em Malaquias 2, do versículo 10 em diante, ela traz várias consequências da infidelidade. Quando você pega a sua mulher, a guerreira, né? O pastor Cláudio Duarte usa a expressão, os caras estão trocando a guerreira, parceira, que construiu história com você, passou tudo, até fome, no começo do casamento você não tem nada, às vezes você casa sem ter nem móveis, né? Quase tem que morar debaixo da ponte, muitos casos, a mulher está ali parceira com você, luta, batalha, sustenta e ajuda você trabalhando ou não, dando suporte todinho, e de repente tem 2, 3 filhos, o cara acha que está bonitão na fita, tem que acha uma aventura aí, larga a casa com filhos, acha que está bonitão e arruma outra. Geralmente as consequências não são boas, né? A gente não está falando que casamento tem que ser preservado a todo custo, não, mas tem muita gente que não está trabalhando para preservar essa unidade do casamento. E a infidelidade é um dos grandes problemas, uma das grandes causas de fim de casamento. O adultério, né, a Bíblia vai trazer o adultério também como algo muito pesado. Quando eu uno com outra esposa, com outra mulher, eu formo com ela uma outra carne. Se eu sou casado com a esposa, eu tenho eu cometo adultério, né? Eu estou unindo com outra esposa, formando carne com uma outra esposa. É muito sério isso. E hoje você não tem adultério apenas real, né? Tem o adultério virtual, né? O envolvimento com... Provérbios fala da mulher que sai, né? Que sai nas ruas se exibindo, falando, minha cama, meu marido viajou, né? A cama está lá prontinha, vamos lá, né? Não, hoje não é isso não. Hoje você tem um toque do dedo no seu celular, você tem acesso a que você quiser, né? E eu sei que tem muita gente que está viciado nisso aí, e é um problema sério, né? É um problema sério, porque nós somos templo do Espírito Santo acima de tudo. Então o compromisso com a aliança matrimonial tem que ser preservado. Eu tenho que ter um compromisso, mais que seja difícil, mas é o melhor caminho. E a frase de Cláudio Duarte que eu ouvi outro dia, falou assim, não troque o que você quer no momento pelo que você quer na vida. O que você quer na vida é ficar casado, o momento pode ser mais interessante, mas eu não quero isso para a minha vida, né? Nós temos que pensar muito sobre as decisões que nós tomamos, né? A amizade íntima é uma característica do casamento. O casamento
é amizade real. Você tem que ser amigo da sua esposa, brincar com ela, contar história, ter um humor agradável, né? O humor ajuda muito a gente a resolver muita coisa. O casamento ideal resiste às tentações da imoralidade, né? As tentações do adultério, que são muitas o tempo todo, em todos os lugares, no celular, na televisão, na rua, com as colegas de trabalho, todo lado tem tentações para o adultério. E geralmente quando alguém falha no casamento, o marido falha com a sua esposa, ele expõe ela a esse risco. Quando a mulher falha com o marido no casamento, ele expõe o homem ao risco, né? É claro que ninguém trai. Quando trai, pode se justificar que a culpa é da esposa ou vice-versa, mas não deixa de ser. Então isso não é para você colocar a culpa, não, mas sim para você assumir o seu lugar para evitar que isso aconteça, deixar o seu cônjuge vulnerável a uma situação dessa, né? Hebreus 13, versículo 4 diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O que é o leito sem mácula? O leito que não tem adultério, né? Não tem adultério. E a Bíblia fala, a Bíblia é dura, né? Quando Jesus vai retomando os mandamentos, os 10 mandamentos, que parece que eram difíceis, aí veio a graça, Jesus veio para as coisas fáceis agora, né? Agora é tudo na graça, mas a Bíblia diz lá assim, Jesus fala assim, está escrito o quê? Não adulterarás. Agora eu estou dizendo para você, olhar impuro já se tornou adultério. Então a lei, a graça, ela vem exigir mais, ela vai além da lei, né? Para que nós não pensemos que apenas porque eu não deitei com outra mulher, eu não adulterei, né? Então a graça vem para exigir mais de nós, né? E 1 Coríntios 7, de 3 a 5 fala que o corpo do homem pertence à mulher e o da mulher pertence ao homem. Então a relação sexual é muito importante no casamento. O homem por uma necessidade praticamente física, né? O homem tem a necessidade física da relação sexual, mas a mulher também. E emocional também, né? A segurança, quando um casal se une numa relação sexual, eles demonstram parceria, unidade, uma só carne, excetuando o prazer incomparável da relação sexual. E já está comprovado quanto a relação sexual faz bem para a saúde, em todos os sentidos, em várias situações. Então eu não posso privar da minha esposa, nem ela pode me privar da relação sexual. Eu tenho que entender que eu tenho um compromisso com isso. Falhamos? Claro que falhamos, né? A gente casa pensando que vai fazer sexo todo dia, né? O pastor Cláudio Duarte fala, se não quer fazer sexo, é só você casar, né? Porque é muita coisa que acontece, mas a gente tem que lutar por isso. Esse é o ideal. O prazer sexual tem que ser algo que eu tenho que viver com a minha esposa. Provérbios Cantares Provérbios vai falar assim, ó, bebe da fonte, né? A sua esposa é a fonte, sacia dela, mata a sua fome da sua esposa, embriaga-te das tuas delícias, fala, sacia-te dos teus seios, né? Você tem que viver a sua esposa. E um problema sério é a pornografia. Quando ela entra, ela tira esse prazer do leito sem mácula do casamento. Você começa a vivenciar essas situações, né? Os olhares para outras mulheres, das cenas de pornografia, e você começa a não viver o prazer que você tem que viver com a sua esposa, né? Então o casamento ideal tem um compromisso com a aliança que foi feita no altar, tem um compromisso de amizade, né? Porque a minha esposa é a minha amiga, é a minha parceira, né? É a companheira auxiliadora idônea, Gênesis 1:27, né? A companheira idônea, né? Ele resiste às tentações da imoralidade, todas as tentações que estão à minha volta, cada vez mais, né? A indústria da pornografia rende bilhões de reais, bilhões de dólares, né? E cultiva o prazer sexual. O casal, e é interessante que a relação sexual de um casal bem vivida, ela tende só a melhorar. Nenhuma relação sexual é igual a outra. Cada dia ela tende a aperfeiçoar e ser melhor do que a anterior. Os filhos, por sua vez, não podem, eu não posso viver a minha relação com a minha esposa desprezando os meus filhos.
Ele tem uma frase famosa que no divórcio que os pais desprezam os filhos, e fala que quem segura o casamento é a esposa, os filhos não. Muito pelo contrário, se eu tenho motivo para ficar casado, para brigar pelo meu casamento, são os meus filhos. Porque eu penso em geração, eu tenho a responsabilidade com uma geração. Muitas vezes no meu casamento, os meus filhos seguraram a minha relação. Não é só isso, mas é um grande motivo. Eu quero deixar claro que no casamento se sustenta por causa de filhos, não. Mas se tem uma causa nobre para um casamento perpetuar e continuar, são os filhos. Filhos de pais separados trazem consequências pelo resto das suas vidas, né? Não estou aqui discriminando os filhos de pais separados, estou falando de família ideal, né? Então eu tenho um compromisso com os meus filhos, eu não posso segurá-los para mim e nem posso desperdiçá-los. Cada talento do meu filho, cada potencial do meu filho tem que aproveitar, e meus filhos têm que ser consagrados ao altar, né, para a obra de Deus, para ser instrumentos de Deus. Eu não posso desprezar isso, eu tenho um compromisso de conduzir uma geração na presença do Senhor. E os filhos são responsabilidade nossa. E eles têm também que assumir o lugar de que nós somos instrumentos de Deus para o seu sucesso. Filhos que não obedecem os seus pais, que desprezam os seus pais, são filhos que vão ter problemas na vida. O único mandamento com promessa é esse, para que sejam acrescidos os dias de vida. São aqueles que honram pai e mãe, para que sejam acrescidos os seus dias de vida. E dias de sucesso, né? Filho que honra pai e mãe tem sucesso, né? Muitas vezes tem que confrontar meu filho com a palavra nesse sentido. Essa tendência que eles têm, especialmente adolescente, de ser dono do próprio nariz. Falei com o meu ontem. Na hora que você for dono do seu próprio nariz, você vai saber quanto que custa o nariz, né? O nariz custa caro. Então ouça, para ser bem sucedido, ouça o que nós estamos te ensinando. Os filhos que desobedecem seus pais, que não honram seus pais, não serão filhos bem sucedidos. Então o temor, primeira característica de filhos ideais são aqueles que temem ao Senhor. Provérbios 3, versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Então filhos têm que ter temor no Senhor. Como é que eles vão aprender? Vendo o pai, que é um pai temente a Deus. Filhos ideais recebem a disciplina dos pais. Não rejeites a disciplina dos pais, porque o Senhor repreende, assim como o pai repreende ao filho, né? Então a disciplina do pai tem o mesmo fim da disciplina de Deus para conosco. Então quando eu falo para o meu filho que eu estou disciplinando ele, porque Deus me disciplina, ele tem que entender que a disciplina é algo necessário. Desculpa aqui, é o cronômetro. Que a disciplina é necessária porque Deus disciplina todos aqueles que Ele ama. Então o amor leva a disciplina. E os filhos têm que entender isso, da disciplina necessária. Os filhos de hoje estão muito tentados a serem disciplinados, a ser donos do seu próprio nariz, e é muita influência que eles têm, né? Você tem um mundo na internet que seus filhos às vezes estão envolvidos e que tendem a achar que são bons, que estão sabendo demais. E eu tenho sempre que chamá-los à realidade da Bíblia, da Palavra de Deus, da necessidade da disciplina, da necessidade de obedecer aos pais para serem bem-sucedidos. O filho ideal busca conselho sábio. A Bíblia diz em Provérbios 15, 22 que onde não há conselho, fracassam os projetos. A gente usa a frase que se o conselho fosse bom, a gente não dava, né? Mas o conselho é a experiência de vida. Ontem eu peguei meu filho para falar com ele sobre a minha experiência, né, histórica, as lutas que eu passei. Porque essas crianças de hoje, os filhos de hoje estão, quando comparado com a nossa história, estão um vidão, né? Eu tenho 7 irmãos. A minha mãe, para se virar, para arrumar comida para a gente, tudo que viesse era lucro. Criança hoje você coloca na mesa 10 opções, eles reclamam. Uma que falta, eles reclamam, cria caso. Ah, não comprou isso não. Aquilo causa uma irritação na gente, né? O que a gente fazia na idade que eles têm hoje, a gente conta para eles nem acreditam, mas a gente precisa contar para servir de conselho para eles nortearem o seu caminho. O conselho é isso, uma experiência que eu conto
para que a pessoa não passe por aquele caminho que você passou, né? Então, onde não há conselhos, fracassos projetos. Então, o filho ideal busca conselhos, busca ideias, se orienta com os pais, é diligente, né? Naquilo que vai fazer tem diligência, cuidado, esmero, né? Em tudo que vai fazer. O filho ideal respeita seus pais. Não remova, Provérbios 22, 28, não remova os marcos antigos que puseram seus pais. Filhos têm que ouvir os pais. Os marcos estabelecidos por seus pais não podem ser removidos. As referências que meu pai deixou para mim, eu não posso perdê-las. É claro que tem filhos que não têm boas referências, mas pais sempre têm referências interessantes para serem seguidas. Se o seu pai não tem referência para ser seguida, né? A Bíblia, a palavra de Deus tem, mas honrar pai e mãe, a Bíblia não faz exclusão. Para você honrar pai e mãe, pai tem que ser bonzinho. Não, a Bíblia manda honrar, independente da situação. Você que honra, independente do que seu pai é, você vai ter a promessa que a Bíblia traz para aqueles que honram seus pais. Então ouça os seus pais. Filhos ideais temem a Deus, recebem a disciplina de seus pais, busca conselho, é diligente e respeita seus pais. Os avós têm seu lugar. Na aula passada eu falei da questão dos avós. A Bíblia sempre trata filhos dos filhos, né? Filhos dos filhos são os netos. E a Bíblia é muito interessante, porque ela trata o lugar do avô, dá um lugar para o avô, um lugar muito interessante. Hoje avós têm criado seus netos, né? Às vezes quase sem condições de saúde e tudo, mas tem ocupado o lugar de pai, né? De muitos filhos. Mas o papel do avô, o papel ideal do avô, mas é curtir o filho. E é como se fosse a colheita, né? É como se fosse a colheita. Porque os filhos a gente fica muito preocupado, tenso em educá-los, né? E o neto não tem que educar, né? Os netos não precisam educar, é só vibrar e celebrar. Puxa vida, deu certo. E a Bíblia coloca o lugar do avô. E a Bíblia fala que só vou saber se deu certo mesmo, se eu fiz direitinho, quando eu ver meus netos, os filhos dos meus filhos, né? Então Deus graciosamente instrui o seu povo com princípios de vida para que a família desfrute da vida plena no temor do Senhor. Quando marido, que é pai, esposa, que também é mãe, filhos, cumprem o seu papel. E quando os cônjuges, marido e mulher, têm compromisso com o pacto que fizeram no altar do Senhor, mediante o casamento. Quando eu falo de casamento, eu não estou excluindo aqueles que não passaram por formal, né? Casamento civil, igreja, estou falando daqueles que se uniram com um propósito comum, né? A família ideal não passa necessariamente por esse modelo, né? Mas por pessoas que assumem os seus lugares. Aquela mãe que tem que assumir o papel de pai e mãe, né? Avós que assumem o papel dos pais, né? Mas a bênção de Deus que transforma a família na família ideal é a família que segue esses padrões que a Bíblia traz para nós. Muito longe de ser famílias ideais, nós somos reais. Mas o ideal, a palavra de Deus nos puxa para cima, para viver o melhor que Deus tem para nós, embora sejamos falhos nas nossas atitudes, mas Deus é o Deus de graça, que nos faz aperfeiçoar todos os dias para viver o melhor que Deus tem para nós. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, tão somente porque Jesus morreu por nós, com as nossas falhas, os nossos lares, que nem sempre segue esse padrão, mas que essa palavra seja para que nós sejamos elevados àquilo que o Senhor tem de melhor para nós, para viver o que o Senhor tem de melhor para nós. Abençoe as famílias, aqueles que nesse momento estão chorando pela perda do emprego, passando por necessidade, aqueles que estão perdendo seus entes queridos,
vítimas dessa pandemia. Nós nos entristecemos por elas e clamamos por elas a tua bênção. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor nos alcance com misericórdia, que a graça do Senhor, o teu amor, cubra as nossas vidas com a tua misericórdia pelo sangue de Jesus. Amém.